Muito bom dia, presidente, integrantes da mesa diretora, colegas parlamentares, público que nos acompanha nesta sessão, pela TV Alemes, Rádio Alemes também. Eu ia pedir pela ordem, presidente, mas não vou fazer. Já que já estava inscrita, eu vou começar hoje reforçando as falas do deputado Pedro Caravina, nosso delegado, e dizer, Caravina, que é preocupante esses números que Vossa Excelência traz aqui hoje. E é um assunto que a gente vem tratando desde o nosso primeiro ano aqui, deputado Jamilson Nami, como uma das representantes da bancada de Dourados nesse parlamento estadual. E eu tenho aqui, para reforçar ainda mais essa estatística, que são mulheres que estão gritando por socorro e o Estado precisa ouvi-las. A Sejusp precisa ampliar a política em defesa das mulheres sul-mato-grossenses, em especial as mulheres do interior do Estado. Eu tenho aqui em mãos, Caravina, um requerimento que nós apresentamos nesta Casa de Leis do começo desse ano. E esse requerimento foi respondido pela Sejusp. O meu questionamento maior aqui é em relação ao programa PROMUSSE, Programa de Segurança Mulher Mais Segura da Polícia Militar. E pasmem os senhores e senhoras, esse requerimento, deputado, ele não traz dados realmente concretos. Traz informações, presidente, muito vagas. Nós questionamos nesse requerimento que foi direcionado à Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul sobre o funcionamento no interior do Estado desse programa. O documento não fornece uma lista detalhada dos municípios em que o programa está ativo, só que reforça essa interiorização. Mas de que forma isso acontece? Quantos policiais militares estão hoje, deputado Amara Caseiro, a cumprir com essas medidas protetivas para que esses agressores não se aproximem dessas mulheres? Primeiro caso de feminicídio esse ano, nós tivemos no interior do Estado, foi em Carapó. A jovem entrou com medida protetiva, só que faltava efetivo na cidade de Carapó para que o agressor não se aproximasse dela. Ele foi e acabou por consumar esse crime. Nós também solicitamos nesse requerimento, o qual, reforço, foi respondido de uma forma muito superficial. Isso aqui não é resposta que a gente quer da Sejusp. Solicitando a dotação orçamentária, a resposta não apresenta valores específicos de dotação orçamentária destinados ao programa. Apenas menciona que os recursos utilizados são aqueles já previstos no orçamento da Sejusp e da Polícia Militar. Nós também questionamos sobre a periodicidade das rondas. O documento também não traz dados consolidados às demandas atendidas. Então, fica difícil a gente trabalhar, fica difícil a gente atuar, deputado Paulo Duarte, quando a gente apresenta um requerimento aqui, que é a ferramenta que um deputado tem para saber o que realmente está sendo feito. E nós estamos num cenário da violência com 8 casos de feminicídio somente esse ano em Mato Grosso do Sul, 6 deles no interior do Estado. E aí outro dado preocupante, em 10 anos, conforme pesquisa, dados da Sejusp, 5 cidades configuram no mapa da violência contra nós mulheres. Primeiro, Campo Grande, só que a segunda vem Dourados. E aí quando o deputado Caravina apresenta esses números, nós não podemos encarar isso como números. E mais, desde o início a gente fala aqui também da importância de uma delegacia de atendimento à mulher em cidades do interior como Dourados, que é uma cidade estratégica, uma cidade com alto índice de casos de violência contra as mulheres não indígenas, quanto as mulheres indígenas também. E até hoje nós não temos nenhuma política do governo do Estado em relação a essas DEANs 24 horas, não só na capital, mas isso tem que se estender ao interior, principalmente as principais cidades. Isso não é custo, não é investimento, não é custo para o governo. Isso é investimento na vida. Aproveito aqui hoje também, presidente, trago aqui hoje uma indicação direcionada ao governo também, ao governo do Estado, em especial ao governador Eduardo Riedel, ao excelentíssimo senhor Hélio Queiroz Daher, secretário de Estado de Educação, solicitando a destinação de recursos para a compra e instalação de 2 climatizadores no salão onde está funcionando de forma provisória a Escola Estadual Pastor Daniel Berg, no município de Dourados.
A escola Daniel Beck, durante muito tempo, precisava dessa reforma e agora está passando por esse processo. Só que o local que esses alunos estão, e os professores também, é um local que não dispõe de um sistema de climatização, e isso tem dificultado muito o aprendizado para os alunos, né? Dificultado também o trabalho dos professores, e nós precisamos, então, adequar esse espaço para que ele possa realmente abrigar a comunidade escolar da Escola Estadual Daniel Beck. E, por fim, eu trago aqui hoje, presidente, uma indicação endereçada à excelentíssima senhora Sônia Boné de Souza Silva Santos, Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, ao excelentíssimo senhor Carlos Henrique Baqueta Fávaro, ministro da Agricultura e Pecuária, a excelentíssima senhora Joênia Wapichana, presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, também ao excelentíssimo senhor governador Eduardo Riedel, solicitando que sejam informadas as ações e prazos para a consecução das medidas tomadas pela União e pelo Governo do Estado para combater a escassez de água nas aldeias Jaguapiru e Bororó em Dourados. Nós estivemos nesse final de semana acompanhando uma força-tarefa que foi realizada nas aldeias Jaguapiru e Bororó. Disponibilizamos 2 caminhonetes também, um reservatório que a gente adquiriu por meio do nosso mandato e outras 2 caminhonetes da Defesa Civil e uma da Secretaria de Saúde Indígena, SESAI, para que essa água pudesse chegar até várias localidades. São casas lá nas aldeias Jaguapiru e Bororó que ainda estão sem água. Tivemos a informação ontem que os 2 poços artesianos que foram construídos pelo Governo do Estado, um deles já está em funcionamento na aldeia Jaguapiru. A Energisa também já terminou o seu trabalho, só que ainda falta uma adutora para que essa água realmente chegue a essas casas. E realmente a situação ali é desumana, é muito triste a gente ver crianças, gestantes, pessoas idosas sem ter o mínimo que é a água. Ninguém sobrevive sem esse bem, que é um bem primordial à vida. É desumano ainda, então a gente está solicitando essas informações para que isso seja realmente resolvido, esse problema em definitivo. Por hoje é isso. Obrigada, presidente.